Olá pessoal, mais um vídeo aqui do canal Vortex Automobile e a seção Carros do Passado. Hoje falando do Chevrolet Monza, um sedã médio que marcou época no Brasil. Dilceu Corrêa aqui com você, vamos nessa? A marca alemã Opel pertenceu à General Motors entre 1929 e 2017. De 2017 a 2021 passou ao comando da PSA e hoje pertence ao grupo Stellantis. Muitos brasileiros podem nem saber o quanto seus projetos influenciaram os automóveis nacionais da Chevrolet. Do pioneiro Opala ao último Vectra. Um deles tem lugar especial no coração de muitos, o Monza. Sucesso absoluto da marca, lançado em 1982. Foi em novembro de 1970 que a Adam Opel AG de Rüsselsheim, Alemanha, lançou na Europa um carro intermediário entre o Kadett, que na geração seguinte seria o nosso Chevette, e o Rekord, à época similar ao primeiro Opala. Chamado de Ascona, nome de uma charmosa cidade turística no sul da Suíça, o modelo de linhas sóbrias oferecia versões sedã de 2 e 4 portas, além da perua Voyage, depois denominada Caravan, e teve motores de 1.2, 1.6 e 1.9 litro. A curva final da janela lateral traseira, talvez inspirada na da BMW, seria mantida por 3 gerações. A segunda geração vinha em 1975, com mais 19 centímetros de comprimento, motores de 1.6 e 2 litros, e a primeira versão a diesel do modelo. O esportivo 400, com produção limitada para homologação de corridas, usava motor de 2.4 litros e 16 válvulas com 144 CV. Ambas as séries seguiam soluções tradicionais em carros médios, como a tração traseira. O terceiro Ascona, o C, era lançado em setembro de 1981 como versão europeia do chamado carro J da GM. O segundo Opel, com motor transversal e tração dianteira, depois do Kadett de 1979, chegava como sedã de 2 ou 4 portas e hatchback de 5. Não havia mais a perua, embora a britânica Vauxhall tenha feito a sua do modelo local Cavalier. Os motores variavam entre 1.3 e 1.6 litro e tinham entre 60 a 90 CV, além de um Isuzu 1.6 a diesel de apenas 54 CV. Carro médio mais vendido na Alemanha no ano seguinte, o Ascona logo ganhava motor 1.8 com injeção e 115 CV. Opções conversíveis foram feitas por 3 empresas alemãs: a Voll, a Heimann Tidi e a Kainat. Produzido na Alemanha, Inglaterra e Bélgica, esse Opel concorria com Citroën BX, Ford Sierra, Renault 21 e Volkswagen Passat, entre outros. Uma versão de 2 litros com injeção e 130 CV, apta à velocidade máxima de 193 km por hora, era adicionada em 1987. Em agosto do ano seguinte, a Opel apresentava o Vectra, extinguindo o nome Ascona. Além do alemão Ascona e do inglês Cavalier, o projeto do carro J teve outros frutos mundo afora. Nos Estados Unidos, as divisões Buick, Cadillac, Chevrolet, Oldsmobile e Pontiac fizeram suas versões, com estilo e mecânica diversos dos europeus.
A australiana Holden criou o Camira, enquanto a Chevrolet sul-africana aplicava seu logotipo ao Ascona, mantendo o nome. No Brasil, o Projeto J chegou como Chevrolet Monza. A General Motors do Brasil começou a trabalhar no Projeto J no fim da década de 1970, usando o Kadett D como base por suas semelhanças técnicas. O carro foi diversas vezes flagrado por publicações da época, inclusive testando motor a álcool. Como o Ascona C só chegaria em 1981 às ruas europeias, não poderia circular sem disfarces por aqui. Durante essa fase, pesquisas mostraram que os brasileiros poderiam rejeitar o nome, pois em Portugal, Kona é uma gíria para o órgão genital feminino. Assim, recorreu-se a uma denominação italiana já usada pela GM em outros modelos na Europa e nos Estados Unidos. O Monza era apresentado em março de 1982 como hatchback de 3 portas. Essa opção de carroceria não existia na Europa, onde havia apenas a de 5, mas foi necessária para atender à incoerente preferência brasileira na época por modelos de 2 portas. Só nos anos 90, os de 4 portas ganhariam espaço de maneira acentuada. O desenho traseiro seguia o do Ascona, salvo pela adoção de uma curva final às janelas. Estavam disponíveis as versões básicas e SLE, ambas com motor de 1.6 litro que produzia a potência de 73 CV com gasolina ou 72 com álcool, com 12,3 kg de torque. Era um carro nitidamente moderno, com defasagem de poucos meses em relação ao alemão, bem menor, por exemplo, que os 6 anos compreendidos entre o lançamento do Ômega na Europa e no Brasil, ou mesmo os 5 anos entre o Kadett de lá e o nosso. O nome que a Chevrolet escolheu para a versão brasileira do carro J não era inédito dentro da companhia. Houve 2 Monzas antes do nosso, um na Chevrolet norte-americana e outro na Opel alemã. O Monza dos Estados Unidos foi produzido de 1974 a 1980 e usava motores variados, de 4 cilindros de 2.3 e 2.5 litros, V6 de 3.2 e 3.8 litros, e V8 de 4.4, 5 litros e 5.75 litros, sempre com tração traseira. Era um carro bem maior que o nosso, com 4,5 metros de comprimento e peso de 1.300 quilos, mas apenas com o conhecido 2+2 lugares. A frente alongada mostrava inspiração no Ferrari 365 GTB/4 Daytona. Além do hatch, foram feitos um coupé de 3 volumes e uma perua de 3 portas. Entre os europeus, o Opel Monza, lançado em 1978, até lembrava nas formas o hatchback que seria nacional, mas era derivado do grande sedã Senator, o topo de linha da marca. O objetivo era suceder à versão coupé do antigo Record, que em geração anterior havia dado origem ao Opala brasileiro. A exemplo do norte-americano, ele tinha tração traseira e dimensões bem maiores que o carro brasileiro, 4,69 metros de comprimento e 2,67 metros entre eixos, peso ao redor de 1.400 quilos. No Reino Unido era fabricado como Vauxhall Royale Coupé. Com motor de 6 cilindros em linha, 3 litros e 180 CV, similar ao que teríamos no Ômega em 1992, o grande 3 portas de tração traseira chegava a 215 km por hora, o mais veloz Opel até então.
Outras versões de 2,5 litros e 136 CV, 2,8 litros com 140 CV, 3 litros com 150 CV e mais tarde 2,0 e 2,2 litros com 115 CV também foram fabricados. Uma caixa automática de 3 marchas estava disponível. A suspensão traseira era independente por braços semi-arrastados como no Ômega. Assim como a Opel, a inglesa Vauxhall fez parte da General Motors de 1925 a 2017 e teve a sua versão do Projeto J, o Cavalier, nome mantido do antecessor que se equivalia ao Ascona B. O Ascona A não teve similar britânico, pois na época a Vauxhall oferecia o modelo próprio Viva. Ao contrário da geração de 1975, que dispensava a grade dianteira, a de 1981 era praticamente igual ao primo alemão no desenho e nos motores. Além do volante à direita, padrão inglês, outra diferença para o Ascona é que o Cavalier teve a opção de perua de 5 portas com os painéis traseiros da carroceria importados da Holden australiana. Fechamos então aqui a primeira parte da história do Projeto J, o Monza brasileiro. Você esteve comigo, Dilceu Corrêa, aqui no canal Vortex Automóvel e a seção Carros do Passado. Até o próximo vídeo, obrigado pelo seu prestígio, onde teremos a segunda parte da história do Monza. Até lá, um abraço.